A paz do Senhor para os irmãos, amém? No nosso Brasil, na nossa igreja, Assembleia de Deus Avivamento Pentecostal, que a paz esteja com todos nesse dia especial, de confraternização com a família. Vamos falar hoje da família de Jesus, vamos falar do amor de Cristo, Vamos falar do amor que nós precisamos ter para com o próximo, com o outro, verdadeiramente quem é a família de Deus, a família de Jesus. E estamos hoje, confraternizando com a família, o nascimento do nosso Deus, Sabemos que a Bíblia não diz, irmãos, o dia que Jesus nasceu e nem o dia que ele vai vir, Então eu quero fazer uma oração já diante desta palavra, desta oração de hoje, amém? Deus abençoe a vida dos irmãos, Pai do Senhor, a todos. Deus abençoe irmã Joel, Pai do Senhor, irmão Senhor Carlos. E vamos orar nesta noite abençoada, Diante da diversidade das lutas, mas sabemos que precisamos se alegrar no Senhor, amém? Vamos ter a alegria de estar participando desse momento especial na nossa vida, mais uma data, que assim é comemorada, É o nascimento do nosso Jesus, o Salvador, amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor amado, eu apresento esta live ao Senhor para que possa ser alcançado o coração de muitas pessoas através, Senhor amado, desta mensagem. Eu te peço, Senhor amado, que o Senhor alcance as vidas que precisam realmente do Senhor nesta hora, Senhor amado, para se tornar verdadeiros servos do Senhor. Em especial as famílias, os lares que hoje estão confraternizando com seus familiares, um dia especial das suas vidas, que é o reconhecimento do nascimento do nosso Jesus Salvador. E eu te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor amado, abençoa as famílias da nossa igreja, a Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal e a DAP, que o Senhor venha abençoar também, e assim o Senhor possa agraciar cada um com a vossa presença, com a vossa misericórdia, com o vosso poder. Te peço, Pai, que o Senhor vá de encontro aos teus filhos, que nesse momento, por acaso, estão chorando a perca dos seus entes queridos, Senhor amado. Porque são muitos que estão passando essas lutas, essas dores neste momento. Te peço, Pai, que o Senhor vá de encontro, Senhor amado, Deus, por essa família que precisa de uma restituição. Porque o Senhor veio para os tristes, os doentes, os cabisbaixos, os aflitos, e eu creio que o Senhor está entrando neste lar, nessas vidas, trazendo uma solução do que for necessário. Te peço, Pai, que nesta noite o Senhor venha trazer sobre nós a unção do Teu Espírito para a renovação do nosso coração. E assim o Senhor possa, através desta live, dessa palavra humilde e simples, mas com coração, que o Senhor venha trazer, Senhor amado, a transformação na mente e no coração dessas pessoas. E possam também ser fortalecidos no Senhor. Eu profetizo nesta noite a unção, o poder e a glória do Senhor na sua vida, na sua família, que possamos estar 2021, entrando 2021 com alegria, com força, poder e fé do Senhor na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, e vamos estar, irmãos, transmitindo aqui sobre a família, Eu vou hoje eu vou abreviar, Vou trazer outra mensagem aqui, amém, sobre alguns tópicos da Bíblia. A palavra do Senhor para o nosso coração, na verdade, irmãos? Porque quando a gente lê a palavra, a gente tem a ministração do Espírito Santo no nosso coração. E a ministração do Espírito Santo no nosso coração, através da palavra, nos desencadeia muitos pensamentos, muitas coisas da nossa vida. E assim muitas pessoas podem alcançar o poder de Deus através da palavra, através deste live, amém? E eu creio que Deus pode alcançar alguém, Muitas vidas estão sendo alcançadas. Eu quero agradecer os irmãos lá do Nordeste, amém? Do Norte, do Sul, Centro-Oeste, que sempre estão acompanhando nossas lives, amém? Quando pode. E assim nós estamos gratos a Deus por estar alcançando algumas vidas, amém? Por mais que as nossas lives sejam um pouco assim prolongado o horário, tem um projeto aí para fazer, está sendo planejado um projeto, para a gente fazer as lives elaborado, de 15 minutos, dentro da palavra de Deus, tópicos de temas, vai ser, a pauta vai ser colocada toda semana, talvez nas quinta-feira, quando voltar os domingos, que é dia 3 nós estamos voltando, amém? E para você que mora aqui na Celândia e queira saber o endereço da igreja, já tem aí no Face, mas eu vou anunciar aqui, sou o pastor Jara, Assembleia de Deus Avivamento Pentecostal,
Nós congregamos aqui na QNM2, Conjunto B, Lote 45, Ceilândia Sul. Amém? E estamos com os cultos das terças, 15 horas e às 19h30. Amém? Nas quarta-feiras. Estaremos retornando nos domingos, a partir do dia 3, né? E estaremos voltando com os cultos de 1 hora, 1h40, mais ou menos esse horário. Dia de Santa Ceia, no máximo 2 horas de culto. Mas nos dias normais vai ter aí 7 domingos de oração, de uma campanha de oração de 7 domingos seguidos, né? Vai ser um projeto de grande oração proposto para entrar 2021 com esse projeto de oração na igreja, em prol de várias coisas, né? Muitas coisas mesmo na vida dos irmãos e na vida do pastor, na vida da igreja. Graças a Deus, Deus tem agraciado a igreja com muitas bênçãos, amém? E quando eu falo a igreja, não é o templo somente, os irmãos, que os irmãos sabem disso, que a igreja somos nós, amém, irmãos? Então vamos falar aqui sobre a família de Deus, né, o plano do Senhor, né, para a nossa vida, a família no plano de Deus, né, a família de Jesus, né, a salvação, né, o Salvador, né? Então, irmãos, eu quero relatar aqui a importância de eu e você estar sempre orando pelo nosso lar, pela nossa família. Quero falar aqui um testemunho para os irmãos, né, que na quarta-feira, né, nós temos culto na igreja, nas terça-feira. Todos os cultos nós temos que clamar a Deus, para Deus preparar a palavra no nosso coração através do Espírito Santo. Tem batalhas espirituais, né? Nós temos que interceder pelo preletor daquela noite, pela direção. Nós temos que orar para que Deus, né, traga as pessoas ao conhecimento da verdade na igreja, para que Deus possa trazer o ensinamento através dos nossos lábios, que a gente não tem nada a oferecer em termos de conhecimento, conforme assim as pessoas precisam, né? Mas o Espírito Santo nos ensina para a gente passar o que a gente aprende diante dele. Tudo isso é através de oração, tudo isso tem batalha. Mas na sexta-feira, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. É um peso espiritual muito grande para a gente trazer uma live para a igreja. Você sabia disso? Então, assim, a gente precisa orar para qualquer coisa que você for fazer para Deus, você precisa orar antes. Você precisa colocar diante do Senhor o propósito, aquele propósito de obra que você tem na sua vida. Para o pastor Jairo fazer uma live aqui na sexta-feira, no domingo, eu tenho que orar. Amém? Porque há muitos impedimentos, há muitas... o tempo, né? Dá problema na internet, o tempo é pouco, né? Tem que correr muito para isso estar elaborado aqui para você. Então, tudo isso é o inimigo querendo fechar o projeto de Deus, entendeu? E às vezes o inimigo também pode usar situações e pessoas para que isso não se cumpra. Mas quando nós temos uma proteção, um chamado de Deus, um compromisso com Deus, ele tem um compromisso com a igreja, amém? Mas eu quero dizer para você que toda a obra de Deus, ela é árdua para que se cumpra, para que se realize. Se a pessoa que está fazendo a obra de Deus não tiver essa visão, que ela precisa de oração, que ela precisa de clamor a Deus para se realizar, muitos poucos vão conseguir fazer. Porque isso reflete dentro de um lar, né? Quando você começa a lutar por alguém dentro do seu lar, na sua vida, no seu casamento, parece que as coisas ficam mais pesadas, mais difíceis, né? De ir para a igreja, de fazer uma campanha, de fazer uma oração, parece que um peso é grande. E isso tudo é espiritual. Quando você decide, fala que vai lutar por algo, o reino das trevas se levanta. Então você precisa saber disso. Quando você vai lutar pela sua vida, pelo melhorar da sua vida espiritual, o reino das trevas se levanta. Então você precisa já entrar sabendo que você vai lutar, né, espiritualmente. Então você tem que ser determinado em tudo que você vai fazer para Deus. Deus ajuda, Ele não vai deixar a gente abandonado quando a gente quer fazer algo para Ele e, né, para a nossa família através dele. Mas a gente sabe que tem um peso, né? Mas Deus nunca nos abandonou, graças a Deus, Deus tem honrado. E assim eu peço a oração dos irmãos para que você e eu consigamos prosseguir com o Evangelho do Senhor, amém, irmãos? Vamos relatar aqui algumas coisas, você vê como é que é a perseguição de Jesus para chegar à salvação, o nascimento de Jesus para chegar à sua morte, a morte carnal para a salvação da humanidade, amém? Então, rapidamente aqui, eu quero deixar um esclarecimento, né, relatar aqui para os irmãos um tópico, né, uma ilustração.
o que é a família de Deus. Eu quero chegar aqui, que é a família do Senhor, a salvação, né? Pai do Senhor, irmão Bruno, Deus abençoe, irmã Nicole, Deus abençoe em nome de Jesus. Quero falar, irmão, no Salmo 127, verso 1, né? Fala assim: se o Senhor não edificar a casa, não em vão trabalham os que edificam, né? Então vá meditando o que o pastor está falando aqui, para você entender o contexto todo da mensagem de hoje. Eu ia continuar hoje com a pregação sobre a mulher virtuosa ou virtual, né? Mas Deus me incomodou para trazer algo mais sobre o nascimento de Jesus, sobre mais a família, sobre a morte na cruz, né? Sobre a salvação, né? Na próxima sexta-feira a gente continua com o estudo sobre a mulher virtual, mulher virtuosa ou virtual, né? E hoje vamos falar um pouco do amor, do nascimento de Jesus, né? De todo um contexto que leva para que as famílias tenham, né, o reconhecimento da salvação da sua família, das suas vidas, e também entender que a salvação é individual, tá bem? Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Se uma família, irmão, está unida e coloca Jesus no seio dessa família, né? Ali a edificação vem de Deus, né? Se eu quero levar a minha vida, eu quero levar as coisas no meu próprio entendimento, no meu próprio punho, tudo tem tudo vai colaborar para que haja uma destruição, para que haja uma frustração. Quando nós colocamos Jesus no centro da nossa casa, da nossa vida, há perseguições, há lutas, né? Há tribulações, parece que a inveja aumenta, parece que o olho grande aumenta, parece que os demônios estão mais próximos, parece que a frieza aumenta, parece que a dor, o cansaço aumenta, mas tudo isso Jesus passou, a sua igreja também passaria, né? Não é à toa que ele falou que neste mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque a igreja é vencedora, porque Jesus venceu, né? Jesus não veio para trazer flores, ele veio para trazer transformação através das lutas, né? Então, irmão, o que é que a família do Senhor, no plano de Deus, né? O que é que o mundo oferece para a família hoje, né? Falar sobre a família, irmão, na época atual, tem sido desafiador, pois muitos valores estão sendo colocados de lado, sendo substituídos por valores relativos que, de forma insistente, querem ocupar o lugar do que é absoluto, né? O que é absoluto é aquilo que é determinado por Deus, que traz um contexto de equilíbrio, né? Dentro de um lar, dentro da vida conjugal, dentro de uma família e uma sociedade. Tais consequências têm gerado crises e mudanças na instituição familiar, né? O mundo todo tem enfrentado muitas crises, moral, financeiras, políticas, sociais e etc. Entretanto, nenhuma crise é mais ameaçadora ao bem-estar de uma nação do que a destruição dos valores familiares, né? Então, hoje, no dia natalino, no dia que o homem colocou como o nascimento de Jesus, que ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, Jesus não identificou na palavra de Deus, Deus não permitiu o dia que Jesus nasceu, né? Assim como não permitiu o dia da sua volta, né? Então, mas mesmo assim nós estamos sabendo que um dia ele nasceu, né? E hoje foi colocado, né, 25 de dezembro, que foi o nascimento de Jesus. E diante disso nós sabemos que ele veio para a salvação da humanidade, ele veio para a restituição, ele veio para a remissão dos pecados, ele veio para que eu e você, a igreja, seja um canal de bênção para as famílias. Quando o pastor pega no pé da igreja, para que a igreja busque, né, a estar debaixo da sua liderança, a estar numa hierarquia, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, o pastor é o anjo da igreja, quem rege a igreja é o Espírito Santo usa aqueles que estão ali na frente para trabalhar na obra, para que a igreja se torne verdadeiro um canal embaixadora de Cristo aqui na terra para a restituição das famílias, porque o pastor pega no pé que haja normas e regras e direção de Deus na igreja e obediências àqueles que fazem a obra, é porque Deus cobra o pastor isso para que as famílias sejam alcançadas de forma equilibrada, de forma com foco, com força do poder de Deus na vida delas.
né? A Bíblia diz: se eu não tenho como cuidar bem da minha casa, eu não tenho como cuidar das coisas de Deus. Tem pessoas que estão com a vida destruída, com a vida bagunçada e quer cuidar das coisas de Deus. Primeiro arruma a sua casa, primeiro arruma a sua vida, porque você precisa ser usado por Deus e Deus quer usar eu e você para que possamos ser um canal de bênção para as vidas destruídas, né? Então o mundo está levando uma sociedade com sentidos enganosos, né? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então nós precisamos, irmãos, buscar Deus por centro da nossa família, da nossa casa, né? Então, teve um escritor que falou, irmãos, uma palavra muito verdadeira sobre a importância da família numa sociedade, né? A família é muito séria, pois cada pátria, a pátria é a família ampliada. Multiplicai a família e tereis a pátria. A pátria é a família ampliada, quer dizer, um país, uma nação, uma sociedade, uma igreja sem família não é igreja, não é uma pátria, não é um país, é qualquer outra mistura, mas não é um país, não é uma pátria, né? É algo diferente dos princípios de Deus. E a igreja está aqui como embaixadora de Cristo para as famílias, para os lares. Se as pessoas não entenderem que tem um chamado de Deus para executar suas funções dentro da igreja, com ordem e decência, não vai ter cuidado nem da sua própria casa. Como é que vai cuidar das coisas de Deus, né? Então, irmãos, a pátria é a família ampliada. Multiplicai a família e tereis a pátria. Isso foi um escritor. Isto é muito sério, irmão, pois cada pátria é a somatória daquilo que é a família, né? Que por sua vez é constituída de pessoas. O mundo, a pátria e a igreja serão resultados da estrutura da família, tal lar, tal sociedade. A família é células máter da sociedade, ou seja, máter da sociedade é o centro, né? Então, irmãos, se há família, há pátria. Se há família, há igreja. Se há família, há projetos de Deus sobre aquela instituição, sobre aquelas pessoas que fazem parte daquela família, daquele clã, né? Nunca podemos esquecer que Deus constituiu a família como a unidade básica da sociedade, irmão. E qualquer nação que negligencia isso estará fadada desintegração. Não é o nosso propósito criar um mito a respeito da família perfeita. Não existe família perfeita, né? Então, irmãos, pois ela não existe, mas comunicar a você aquilo sobre o relacionamento entre homens e mulheres, buscando comunicar os princípios para se ter uma família realizada, né? Perfeita não existe, mas realizada pode ter em Cristo Jesus, né? Então o diabo sabe disso. Quando Jesus nasceu, nós vamos ler aqui uma parte rapidamente, teve uma perseguição para que Jesus não nascesse, fosse morto, né? Morreu mais de 2.000 crianças só porque teve o nascimento do Messias, né? Houve o nascimento do Messias. Então a perseguição sobre a família já vem daí do nascimento de Jesus, né? Então a família foi a primeira instituição de Deus porque é essencial para o homem. Sozinho ele não é sozinho ele é incompleto, né? O fato é que Deus criou o homem para a convivência. Ao criar o primeiro casal, deu-lhe o potencial reprodutor, dizendo: dou-lhes condições de gerar outros seres para que não esteja só. Deus é um ser comunicativo. E como um ser humano, né, irmãos? É a sua imagem e semelhança, herdamos dele estas qualidades. Só há comunicação quando existe outro. Ou seja, Deus colocou as pessoas para amar uns aos outros, para que tivesse relacionamentos amorosos, em termos de ter uma vida conjugal, diante de um casamento, diante de Deus, uma aliança, para que gerasse a família, né? Pastor, o senhor vai estar falando de família, está falando do nascimento, vai falar do nascimento de Jesus, vai falar, claro, tudo está englobado,
né? Não tem algo mais complexo do que falar sobre a família, irmãos. Por isso, Deus faz a família como o primeiro centro comunicador, facilitando desde forma a saúde completa do indivíduo, como veremos nesse estudo aqui, que vai ser breve, mas eu preciso relatar essa ilustração para os irmãos, né? Então, irmãos, a comunicação, o diabo quer tirar da família. É o primo que não fala com o primo, é o irmão que não fala com o irmão, né? O diabo quis tirar o projeto de Deus na terra, que foi o Salvador, a vinda do nascimento de Jesus lá em Jerusalém. Pai do Senhor, irmã Vera, Pai do Senhor, irmã Elzinha, Pai do Senhor, todos os irmãos que estão participando, amém? Que Deus abençoe. Então, continuando aqui, irmão, é o projeto de Deus, a família, a importância, uma sociedade, né, o valor da igreja dentro de uma sociedade, né? A igreja, ela precisa guardar os seus valores, seus princípios através da palavra de Deus, né? Você sabe que o mundo hoje quer defragar isso, o mundo quer dizer que não tem nada a ver mais casamento, né? O mundo tenta destruir o casamento, mas na verdade é o diabo, Satanás, que foi lá e tentou Jesus. Pai do seu irmão João, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Feliz Natal para os irmãos em Cristo Jesus, que quando eu falo Feliz Natal é o dia do nascimento de Cristo, né? Então aqui, irmãos, quando lemos o relato de Gênesis 2, no qual vemos que Adão sozinho estava dando nome aos animais que passavam diante dele, e o trecho encerra-se com as seguintes palavras: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Em seguida, temos a história de como Deus fez uma provisão especial para Adão. Retirou uma costela dele, criou a mulher e trouxe-lhe. Em Gênesis 2, 20 e 22, né? Depois você confere. E daquele dia até hoje, nenhum outro fato tem tido maior importância para o homem do que a família, né? Então hoje, o que a gente viu? Muitas pessoas apresentando no Face a mesa farta, né? Apresentando os abraços, apresentando a sua comunhão com sua esposa, seus filhos, né? Com a sua mãe, com seus irmãos, seus entes queridos, né? E sabemos que tem muitas pessoas tristes porque perderam seus entes queridos devido a essa pandemia, né? E as nossas orações aqui também em relação a isso, que a pessoa consiga se alegrar nesse dia especial. Muita gente se acasula, muita gente se entristece, não tem coragem nem de fazer uma ceia, porque ali as pessoas que eles amavam não estão mais aqui, né? Então Deus não quer isso, Ele quer que a pessoa entenda que tudo está no plano de Deus, tudo está na vontade de Deus. Não é fácil a gente estar numa mesa e saber que está faltando pessoas que a gente ama, pessoas que nós queríamos que estivessem do nosso lado, né? Só Deus para dar força, mas nós temos que se alegrar na vontade de Deus. A vontade de Deus foi essa, que seja feita. Amém? Então, a família é uma instituição que precisa de união, de diálogo, de conversa, porque não pode dar brecha ao inimigo, irmãos. Quando nós vemos pessoas sofrendo dentro da família, dentro de um lar, dentro de uma vida, de uma sociedade que tem pessoas ali, as famílias constituídas, um sofrendo, né, por causa do outro, né? A gente sabe que o outro, que faz o outro sofrer, está injustamente sobre o seu irmão, sobre o seu primo, sobre a sua mãe, com causas que ele não está liberto, né? Então nós temos que orar por ele. Pastor, eu tenho um primo que é terrível, né? Quando chega na reunião de família, faz um auê, faz uma bagunça, chega embriagado. Orar por ele, a família, não pode desistir, não pode deixar ele, né, o diabo se andar na vida dele, né? Se tem rixa com um fulano, ciclano, ore por ele, né? Então nós precisamos gerar o amor de Deus no nosso coração, porque o amor é uma decisão, você precisa decidir amar. Decidir amar é amar quem não te ama, né? Jesus veio para a salvação da humanidade, ele nasceu, ele veio na manjedoura, humildade, né? Ali diante de Deus, Deus colocou em situações para dizer que ele veio para os humildes, que ele veio determinado para alcançar todos, né? Então, irmãos, se nós queremos compreender a essência do plano de Deus para a família, veremos no texto de Gênesis 2,18, encontra-se o primeiro não é bom. O que é que não é bom? Pois Deus declara
que não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus, ao instituir o casamento, reservou o primeiro resolver o primeiro problema da sociedade, a solidão. O que a gente vê hoje na sociedade? Pessoas destruindo as suas vidas, homicídios, né? Suicídio, aliás, né? Então a gente vê pessoas tristes, cabisbaixas, querendo destruir as suas vidas, sem mais fé. Por quê? Porque está fora do contexto da instituição de Deus, que resolveu abandonar a família, resolveu abandonar o sonho de ter uma família unida, porque fulano é difícil, porque o irmão não tem jeito, porque a mãe é complicada, porque o filho é complicado. Irmãos, é isso que o diabo quer. Ele quer que a instituição de Deus se deteriore, que se desfaça. Por isso que tem a igreja. E nós da igreja precisamos ter postura de pessoas que somos embaixadores de Cristo aqui na terra, para cuidar da instituição de Deus aqui na terra. Por isso que Deus fala na sua palavra: se eu não consigo cuidar bem da minha casa, como é que eu vou cuidar das coisas de Deus? Se eu não consigo, cuidar das coisas da minha casa, como é que eu vou estar fazendo a obra? Como é que eu vou estar amando o irmão? Como é que eu vou estar abraçando? Porque abraçar não é ser abraçado só quando alguém nos abraça. Amar não é só quando alguém nos ama, É uma decisão de amar incondicional. A ingratidão, ela está no coração de muitas pessoas, mas a ingratidão, ela não pode fazer com que eu e você pare do plano, do projeto de Deus, Quantas pessoas escarnecem e largam Jesus todas as horas, todos os momentos, e sabendo que Jesus nasceu para a nossa edificação, da salvação, da família, para a restituição, para a integração da instituição de Deus na terra de forma divina, com princípios da palavra de Deus. Família perfeita não existe, mas família realizada pode existir. Amém? Diante de Deus. Então nós precisamos entender algo, nós precisamos lutar um pelos outros. Lutar um pelos outros não é dizer: irmão, vai para a igreja, Jesus te ama, não é somente isso. Claro que tem que falar isso, mas nós temos que orar. Lutar um pelos outros é quando ele não quer nos perdoar, é quando ele nos aponta, é quando ele não mostra que não tem amor por nós, é quando ele não quer abraçar, é quando ele não quer estar presente. Nós temos que orar por essas pessoas, e essas pessoas, a maioria das vezes, são pessoas da nossa família, O cônjuge, o casamento tem um fundamento especial no projeto de Deus na terra, Então, muitas famílias confraternizaram no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Ali está a família reunida, fizeram as orações, mas milhões de famílias estão destruídas, porque não reconhece o projeto de Deus para a vida de cada um. Por que eu falo para a vida de cada um? Porque a salvação é individual, Eu sou pastor da igreja, tenho minhas filhas, minha esposa. Se eles não buscarem, buscarem verdadeiramente a presença de Deus, Jesus, para suas vidas, não vão ser salvos. Quando Jesus estava lá fazendo a obra, falaram: Jesus, sua família está aí fora. Ele disse: minha família é aqueles que me acompanham, aqueles que estão aqui comigo. Ele quer dizer o seguinte: se os seus irmãos pecassem e não se convertessem, não ia para o céu. Então a família de Jesus é aquele corpo, é os membros, que faz parte do corpo de Cristo. Então, a família é instituída por Deus através do cônjuge, e o cônjuge tem a responsabilidade de prosseguir com esse projeto de oração, de entendimento que seus filhos precisam ser direcionados em relação à palavra de Deus, Os cuidados, o equilíbrio, os comportamentos, tudo isso está na responsabilidade dos pais. Por quê? Porque sem família uma sociedade é desgovernada, não há pátria, há bagunça, há desordem, há desequilíbrio. É como se a natureza estivesse desequilibrada, como está aí, devido à falha do homem, Se nós quisermos compreender a essência do plano de Deus para a família, veremos que no texto de Gênesis 18, 2:18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra dos
da terra, todos os animais do campo e todos os aves do céu, trouxe ao homem para ver uma como lhe chamaria. E o nome que o homem disse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus deu nome ao homem todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora, que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado um sono sobre o homem, e ele adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou ao lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem transformou numa mulher e lhe trouxe. E disse ao homem: este afinal é osso dos seus ossos e carne da minha carne, né? E carne da minha carne. Glória a Deus. Chamou-se a varoa, porquanto o varão foi tomada. Por isso deixou o homem pai e mãe e se uniu à sua mulher, tornando-se as dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem, né, e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, né, irmãos? Então, nós precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus nos traz uma cobrança de ordem, uma cobrança de hierarquia, uma cobrança de responsabilidade, uma cobrança de missão. E isso está sendo muito difícil para os homens, né? Para as pessoas. Por que eu estou falando da família no dia do nascimento de Jesus, nessa sexta-feira? Porque hoje fala da família, né? Hoje fala da família, fala do amor de Deus, né? Para com a nossa vida. Então, nós precisamos entender que Deus tem essas cobranças para conosco. E essa família é igreja. Sem família não é igreja. Uma sociedade sem família não é pátria. Então, Jesus veio para quê? Ele nasceu para quê? Hoje é o dia especial dele para quê? Nós, como estamos fazendo a mesa, a Santa Ceia, Jesus nasceu. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, Jesus nasceu. Amém. Glória a Deus, Jesus nasceu, porque Ele é o Salvador. Por que que Ele veio? Ele veio para a restituição da minha e sua vida, da minha e sua vida. Ele veio para a restituição da família, de uma sociedade, de um país, de uma nação, né? Para isso que Jesus veio. Na oração, naquela ceia, fala: Jesus, obrigado por o Senhor ter vindo com amor ágape verdadeiro para a restituição desta família, desta pessoa, né? Então começa pela pessoa. Não existe família se as pessoas não são transformadas, os seus corações, para entender o chamado de Deus. Quando eu me caso, é um chamado de Deus. Quando o cônjuge decide: eu vou noivar, vou casar. Quando a igreja traz o ensinamento na palavra, a igreja precisa falar para as pessoas que estão buscando casar-se. Está dizendo: você está entrando numa missão, você está entrando num compromisso com Deus. Não é com o homem, não é com seu esposo somente, não é com você somente, esposa, é com Deus. Jesus veio para a salvação da humanidade. Ele nasceu para isso. Ele veio para executar a salvação na minha e na sua vida, individualmente, a salvação individual. E com isso vem a conjuntura de outro querer, do cônjuge querer. Por isso que as pessoas não podem casar com um jugo desigual, né? O que é jugo desigual? Casar com pessoas de fé diferente. A fé no budismo, a fé no espiritismo. Se você é servo de Deus, case com quem é servo de Deus, né? Que tem o seu mesmo segmento de fé. Então, diante disso, Deus cria uma instituição. Essa instituição traz sobre o dia 25, que é o Natal, o ajuntamento dessas pessoas com amor, com abraço, com luta, com adversidade, mas com realizações de amor, realizações de afeto. No meio daquele lá, daquela família, daquelas pessoas, tem pessoas difíceis, como na igreja, né? Dentro da igreja tem pessoas difíceis que estão sendo transformadas. Tem uns que querem ser transformados, tem uns que não querem, tem uns que acham que já estão convertidos, mas estão convencidos. Dentro da família a mesma coisa. Tem pessoas: não, eu já tenho Deus. Não, eu já tenho Deus, eu já vivo com Deus, eu não preciso ninguém me ensinar nada não, né? Dentro da família. Não é só o pai, mãe e filho, a sociedade família, a comunidade família, né? Aquela família Alves, aquela família Costa, aquela família Guimarães, a família
né, santos, todos, ali é um contexto familiar. Então, diante disso, irmão, Deus nos trouxe para que possamos ter o quê? Né? A provisão da salvação. Jesus, ele nasceu para a salvação das pessoas. E quando as pessoas passam a receber a salvação de Jesus nas suas vidas, reconhecem Jesus como Salvador, passa a ter uma concretização da realização das bênçãos de Deus na família. Isso expande, porque um passa a ser servo, outro também. Quando é no Natal, vira uma maravilha. A virada de ano é uma confraternização só, porque há diversidade na família, há diversidade no casamento, mas há o reconhecimento do princípio de Deus, que é aí onde é que está o ponto-chave, né? Aí onde é que está o ponto-chave das consequências positivas e das consequências negativas de não ou aceitar Deus. Amém? De não ou aceitar Jesus como deve aceitar. A gente, às vezes, eu vejo muitas pessoas, eu como pastor de igreja, vejo muitas pessoas querendo aceitar Deus do jeito dele. Não, eu aceito Deus do meu jeito. Eu aceito Jesus do meu jeito. Não é do meu jeito. É do jeito que está na Bíblia. É do jeito que Deus manda. É do jeito que Deus manda a disciplina, a ordenança do céu. Não é do meu jeito. Do meu jeito é do jeito do mundo. Como eu estava no mundo era do meu jeito. Não, agora é do jeito de Deus. Né? Qual é o jeito de Deus? É ser humilde para aprender, é ser humilde para obedecer, é ser humilde para amar, é ser humilde para perdoar, é ser humilde para abraçar. Esse é o jeito de Deus. Está onde? Na palavra de Deus. E isso tem que estar onde? Dentro da família, dentro do lar. Suportais uns aos outros. Suportais, né, as fraquezas dos outros, né? Agora nós estamos aqui, eu como pastor, estou como pastor, né? Para orientar o rebanho, para orientar as pessoas, para trazer um ensinamento muito humilde e simples, mas que vem de Deus para as pessoas. Quando as pessoas aceitam essa transformação através do aprendizado da palavra, o conceito verdadeiro da palavra, para a vida da pessoa, para a transformação de dentro para fora, a prosperidade. O casamento é abençoado, né? A vida financeira, espiritual, né? As coisas se resolvem mais fácil, né? Há uma confraternização com alegria num dia especial que representa o nascimento de Jesus, né? Há uma transformação nas pessoas de dentro para fora, para que eles consigam colocar para fora o mal e deixar o Espírito Santo dentro deles trabalhar o bem, para que o bem seja feito, para que eu possa executar na vida das pessoas o bem, o bom, né? As coisas boas, né? Profetizar na vida das pessoas coisas boas, mesmo que eu não tenha aquilo que eu quero que as pessoas tenham, ou que as pessoas me pedem oração para que elas tenham, mesmo que eu não peça para mim, mas eu peço para o outro. Essa é a família de Deus. Essa é a pessoa transformada por Deus. Quem são essas pessoas? Vamos lá, na palavra de Deus. Como é que a gente sabe desse propósito, da vontade de Deus a respeito disso? Jesus, irmão, mandou nos amar o próximo, né? Em João 15:17 fala assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele manda, ele não pede. Ele manda amar, né? Por que Jesus manda? Porque se ele pedir, fala assim: se puder amar seu esposo, sua esposa, seu primo, sua mãe, seu pai, seu irmão, você ama. Se não puder, não, ele manda. Por que ele manda? Porque é o mandamento do céu. É uma necessidade de salvação, a necessidade de um projeto ser colocado numa base, um princípio, né? Nesse princípio da palavra de Deus, que é uma base para a minha vida e sua vida. E a parte mais difícil hoje é essa, que as pessoas não conseguem mais amar o outro. Se eu ganhar de fulano isso, eu amo. Se eu não ganhar, eu não amo. Se ele me der, eu amo. Se ele não me der, eu não amo. Se ele fizer isso para mim, eu amo. Se ele não fizer, eu não amo. Então é um amor condicional. Não existe amor condicional. O amor, ele é incondicional. Incondicional. Amém? Porque Jesus mandou amar. Ele não mandou você olhar para uma pessoa e falar assim: essa pessoa não vale nada, não vou amar ela não. Não, Jesus mandou, tem que amar.
Mandou porque ele sabe que é necessário para que o céu se abra a seu favor, para que o céu se mova a seu favor, para que a instituição família, igreja, seja verdadeiramente por Deus, né, colocado na terra para fazer a diferença. Porque não tem sentido eu amar só quem eu quero. Eu não tenho obrigação de amar todo mundo, não. Não. Você não tem obrigação, né? Quando você está no mundo, mas quando você está com Deus. Amém? Então a palavra de Deus fala, irmãos, aqui também, em Efésios 5, de 1 ao 2, sede, depois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios, quem quiser anotar aí, Efésios 5, de 1 ao 2. Amém? Sede, depois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andeis em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Né? Então, vou repetir. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andei em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo, por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A pessoa que abandona a igreja, que abandona seus pastores, que abandona as suas obras, eles têm amor? Eles estão amando verdadeiramente? Que abandona os seus chamados, né? Que vira as costas para o seu irmão, eles têm amor? Isso é amor? Não, isso não é fruto de amor. Isso é fruto de revolta. Isso é fruto do inimigo. Isso é fruto do inferno. Isso é fruto, né, de caminhos para a perdição, para ir para o mundo. Desculpas para ir para o mundo, para fazer o mal, para as suas próprias vidas. Quando a pessoa abandona a igreja, abandona seus pastores, abandona as suas obras, abandona a sua família, abandona a sua mãe, ele está fazendo mal a ele mesmo. Não é a igreja, não é o pastor que ele está fazendo mal. Não é fazendo mal à mãe, não é fazendo mal ao pai. O pai, a mãe, o pastor, as pessoas que ele ama e ama ele, vai sofrer. Mas o mal maior é sobre eles. Porque estão abandonando o projeto de Deus. Eles estão abandonando o próprio Deus. A igreja é de Deus, o pastor é de Deus, a mãe é de Deus, o irmão é de Deus, a esposa é de Deus. Está abandonando, não é levando o mal para a pessoa que está sendo abandonada. Estão levando o mal para si mesmo. Isso é falta de amor, né? É falta de amor. Então, irmãos, o próprio Deus permite as pessoas ir. Jesus permitiu o filho pródigo ir. O filho pródigo deixou o pai, deixou a mãe, deixou os irmãos chorando. Ainda pegou a metade da parte dele, pegou a parte dele que pertencia a ele, a herança, e foi jogar no mundo. Ele abandonou, virou as costas. Deus deixou. Deus deixou. Né? O pai foi atrás do filho? Não. Mas por falta de amor? Não. É porque ele teve o seu livre-arbítrio. A pessoa, quando sai da igreja, que larga a sua obra, que larga seu pastor, larga o seu chamado, é o livre-arbítrio. O pastor não vai ficar implorando a ele voltar, sabe por quê? Porque é o livre-arbítrio que Deus bota no coração do pastor e diz assim: meu filho, deixa porque eu vou tratar. Deixa porque não significa que você não foi atrás, não é falta de amor. Se a pessoa está no lamaçal, se a pessoa está ali sofrendo na doença, na enfermidade, o pastor precisa ir atrás. Porque senão ele não tem amor pelas almas, ele não tem amor pelas pessoas. Né? Nem que seja uma oração por telefone, nem que seja uma mensagem, nós precisamos falar com as pessoas. Independente do que ela fez com a gente, independente do que ela falou da igreja, que ela falou de mim, de você, independente que o filho fuma droga, que o filho bebe, que o filho é prostituto, a mãe precisa falar com o filho. Agora, arrancar ele do mundo só através de oração. Isso se chama amor. Eu vou deixar de orar das pessoas que me abandonaram, abandonaram a igreja, abandonaram isso? Não, vou continuar orando. Isso se chama amor. Né? Então, nós precisamos entender que as pessoas também são tratadas por Deus. Mas nós precisamos ficar num lugar, numa posição de recebê-lo, numa posição de amá-lo, numa posição de continuar orando por eles. Porque eles têm um livre-arbítrio. Eles quiseram fazer aquilo, nem Deus impede. Satanás, quando se virou contra Deus, com a terça parte dos anjos, né, ele estava ali sendo amado por Deus, foi criatura de Deus, e Deus deixou ele fazer isso. Mas o resultado da atitude dele, Deus não foi no inferno e falou assim: eu não vou gerar um inferno para você, eu vou te dar mais uma chance.
Um dos pecados que Deus não deu chance para os anjos foi, aliás, que só foi esse pecado, né? Foi a rebelião. Né? Criatura de Deus, Deus poderia dizer assim, não, eu vou evangelizar os anjos, eu vou atrás deles, como eu sou Deus de justiça e amor, eu vou atrás dos anjos. Né? Não pode ter feito isso comigo, né? Me piorou pelas costas, eu vou atrás dele. Deus não foi não, gerou o inferno e colocou eles lá, e estão hoje como monstros. E o diabo quer que as pessoas que é colocado no coração delas se rebeliem contra a igreja, contra o pastor, contra o irmão, contra a mãe, contra o pai, contra a sogra, porque isso é próprio do inimigo. E as pessoas que vão atrás disso, eles estão fazendo a vontade do diabo, não de Deus. Jesus não veio para isso. Jesus veio para trazer a nossa vida em abundância. Ele morreu na cruz depois do seu nascimento, depois de 33 anos depois, mais de 33 anos, ele morreu para que eu possa ter a consciência na sua palavra e o seu amor, o amor de Jesus na cruz, para que eu não vivesse essa vida mais, né, de falsidade, né, de traição, né, de falar mal de fulano, de ciclano, né, de falar mal da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, de ser ladrão, de ser fornicador, de ser feiticeiro. Jesus veio para que a gente não vivesse mais isso, para que a gente não vivesse mais nesse engano, nessas trevas, né? Na falta de amor ao próximo. Então, irmão, ser depois imitador de Deus como filhos amados. Quem é imitador de Deus? Aquele que faz a vontade de Deus, não a vontade do diabo. E andeis em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Jesus não precisava morrer na cruz por mim e por você. Não precisava. Mas por amor, ele fez isso, né? Então, irmãos, em João 3,16, fala assim, João 3,16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos irmãos, né? Repetindo, conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar vida pelos irmãos. Se o irmão errar uma coisinha, já está aborrecido, não quer saber mais. Se o esposo faz isso aqui, ele já não quer saber mais. Se a esposa faz isso aqui, ele já joga a aliança na cara. Se o pastor fez isso aqui que não agradou, já vira as costas para o pastor, vira as costas para a obra. Que amor é esse? Né? Está baseado na palavra, essa pessoa se converteu verdadeiramente, é um servo de Deus, eu quero servir a Deus, eu quero que minha família seja uma bênção, porque para minha família ser uma bênção, eu preciso ser uma bênção também na igreja. Eu preciso também tomar uma decisão, passar óleo de peroba na cara e dizer, eu estou agora servindo a Deus. Não é a morte, não é a fome, não é cara feia, não é raiva, não é ira que vai me tirar da presença do amor de Deus. O amor de Deus no meu coração é decidir amar sem ser amado. Entendeu? Entendeu? Falar a verdade para as pessoas, né? Falar dos seus erros é necessário para as pessoas pegar um rumo certo. É necessário, isso não é falta de amor, não. Isso é preocupação, isso é amor. Porque quando eu vejo meu irmão errando, eu falo com ele, você errou nisso, 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 nisso. Se conserta, meu irmão. O pastor precisa chamar as pessoas que erram e falar que eles erraram. Porque senão eles vão para o inferno. O pastor está ali, não é para ser maior do que ninguém. É para dizer para eles que eles estão no caminho errado e Deus não se agrada daquilo. Volta para o caminho que Deus te colocou. Volta para a tua família. Volta para o teu casamento. Vai buscar os teus filhos. Vai buscar os teus pais. Não fala que nem um filho pródigo. Deus deixou o filho pródigo ir. Pegou a herança, pegou tudo, sumiu. Voltou só o bagaço. Tem muitas pessoas que estão vivendo a vida miserável porque não querem saber da instituição família, não querem saber da igreja, não querem saber de obedecer, não querem saber de estar nas normas, na regra de Deus, nos princípios de Deus. Então essa baboseira que está aí hoje. Então nós precisamos viver verdadeiramente o amor de Deus no nosso coração. O nosso coração não é lugar de lixeira, do diabo. O nosso coração não é lugar de cantinho da bagunça. Nosso coração é do Espírito Santo de Deus. Nosso coração é lugar de perdão, é lugar de abraçar, é lugar de prosperar, é lugar de ver aquilo que os outros não verem, porque tem o Espírito Santo de Deus, né? Então, irmãos, também Deus fala na sua palavra, né? Em 1 João 4:20, que fala assim:
Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eu amo a Deus, né? É eu e Deus. Ninguém manda em mim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, tem mesmo não. Mas eu tenho um compromisso espiritual com as pessoas através do amor. E esse compromisso começa nas pessoas, começa com o próximo, né? Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Né? Assim está dizendo a palavra de Deus, não é o pastor não. Então, irmãos, é hipocrisia eu dizer que eu tenho uma vida regalada diante de Deus e não amo meu irmão. Você e eu não precisamos amar as atrocidades que o irmão faz. Você e eu não precisamos amar a bagaceira que seu esposo, seu marido ou sua esposa faz. Você e eu não precisamos amar, né, o que o nosso irmão faz de errado dentro da igreja. Mas a gente precisa amar ele. Orar por ele. Né? Não é assim que Deus faz com a gente? Ele se aborrece do pecado, mas ele nos ama. Porque senão ele não tinha mandado Jesus nascer para ir com a manjedoura nascer, né, e trazer sobre ele uma cruz e carregar a cruz sem dever nada a ninguém por amor a mim e a você. Ele não tinha feito isso. Né? Então, irmãos, nós precisamos olhar mais para as pessoas. Porque se a gente olhar para os seus defeitos, a gente não vai conseguir amar ninguém. Porque o pastor tem defeito, a igreja tem defeito, a família tem defeito, não há ninguém perfeito. Não há família perfeita. Há pessoas que se realizam diante de uma família. Há pessoas que se realizam diante de uma igreja. Há pessoas que se realizam diante da palavra. Mas todos os dias nós precisamos vigiar, orar e buscar o entendimento do equilíbrio, dos princípios de Deus para receber a salvação eterna. Porque ela é individual. Eu estou falando de família, mas o filho, se não buscar a Deus, não ganha salvação. O marido, se não buscar a Deus, não ganha salvação. Né? Agora, se cada um buscar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que a sua essência, seu ser seja transformado para tudo isso que está sendo falado, aí sim. Aí se junta a família com confraternização, numa ceia de Natal, numa virada de ano, né? Numa festa de família. Ali está o completo sentido da essência do Espírito Santo no coração de cada um. É o fruto do Espírito. Amém? Então, irmãos, em 1 João 4,7 também fala: amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus é qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Continuando aqui, que eu quero deixar essa parte para os irmãos. Nisto se manifestou o amor de Deus, no versículo 9, 1 João 4, 9. Para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Né? Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiação pelos nossos pecados. Amém? Então, nós não amamos a Deus, Deus nos amou primeiro. Enviou seu Filho, ele nasceu, como a gente comemorou hoje. Para quê? Para que existisse o amor sobre a humanidade. Para que o amor de Deus prevaleça no coração das pessoas para suportar as coisas más. Para que serve o amor? Porque o amor é benigno, a palavra de Deus fala que ele é benigno, ele suporta, né? O amor de Deus é benigno, ele suporta, acontece muitas coisas com quem tem o amor de Deus no coração, né? Ele não é invejoso, né? Então, nós precisamos, pelo mandamento de Jesus mandou amar. Ele não pediu, ele mandou. Para que eu e você não tenha nenhum julgamento do inimigo na minha e na sua vida. Ah, você não ama alguém, você quer que alguém saia da igreja, você está orando contra alguém. Isso é coisa do inferno, isso é coisa do diabo. Entendeu? Né? Ah, porque eu estou orando que fulano morra. Que conversa é essa? Eu já vi pessoas falando isso, irmãos. Indo para monte orar para acabar com a vida do outro. Isso é coisa do cão. Não é coisa de Deus.
Então essas pessoas não conhecem a Deus. Quem não ama seu próximo não conhece a Deus, né? Não conhece a vontade de Deus. Então, nós estamos diante de uma sociedade, irmãos, que o amor de muito está esfriando. O amor de muito está acabando. Jesus nasceu para quê? Para a salvação, para o amor ágape no coração das pessoas, através do amor de Jesus, transferido para o coração das pessoas que o aceitam como único e suficiente Salvador. Para quê? Para que haja restituição na família, o crescimento, a ordenança do equilíbrio do Espírito Santo, né? A união dentro da família, que é a raiz da igreja. Chega na igreja todo mundo unido, com problema, com a diversidade, mas unido, né? Para vencer e louvar a Deus em espírito e verdade. Para quê? Para chegar ao tempo de Jesus, buscar a sua igreja e subir a noiva do Cordeiro para a salvação eterna. É esse o projeto de Deus e pronto, né? E as pessoas saber que tem um projeto de Deus na terra, tem uma hierarquia. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Deus colocou um anjo na igreja para reger o rebanho e direcionar conforme a vontade de Deus. Dentro de um lar tem um pai que é o cabeça da esposa, e a esposa é auxiliadora, né? Uma auxiliadora que completa, que é idônea. Para quê? Para que haja harmonia, para que haja o projeto, a promessa, a missão de Deus se cumprir, para que haja paz, para que haja realizações, prosperidade. Por que eu tenho que cuidar bem da minha casa? Para quê? Para que eu possa cuidar bem das coisas de Deus. Para quê? Para as pessoas receber o poder de Deus, né? Aquela embaixada que se chama, né? A casa de Deus, o povo de Deus, embaixador de Cristo na terra. Para quê? Para que aquelas pessoas sintam o poder do Espírito Santo, aquela harmonia de organização, de equilíbrio, dos princípios, para que elas consigam ver Jesus na vida das pessoas. Quanto mais a gente anda, menos a gente vê as pessoas se preocupando por que Jesus veio, para que Jesus veio, né? Se preocupando cada vez menos com o dono da festa. Botaram o Papai Noel para tirar o lugar de Jesus, por causa do comércio, né? Então, houve uma substituição, né? As trocas de valores começam aí. Jesus, irmão, nasceu na manjedoura, foi perseguido por Herodes, né? Já veio a perseguição até no nascimento de Jesus. Morreu muitas crianças porque Herodes se irou, porque os magos não voltaram para dizer para ele onde é que Jesus nasceu, em Belém. O sonho veio sobre José para ele fugir de Belém e ir para o Egito, até que Herodes morresse e ele voltasse. E a distância de Belém para o Egito é mais de 700 quilômetros. E ele foi na madrugada, foi embora, obedeceu a Deus, né? Quando Herodes morreu, ele voltou, o anjo foi lá falar novamente: volta para Jerusalém que você vai receber a proteção, continuar recebendo a proteção do Altíssimo com seu filho. Voltou para Jerusalém, se habitou em Nazaré, para se cumprir a palavra da profecia. E ali Jesus cresceu sendo perseguido. E a perseguição terminou numa cruz, mas por amor a mim e a você, para a minha e sua salvação, para a salvação dos nossos filhos, da nossa igreja, da nossa comunidade, do nosso país, Jesus nasceu e morreu por mim e por você, por amor. Então a cara feia não pode atrapalhar você com Deus. Uma punhalada nas costas não pode te parar. O achismo não pode te parar. Ah, porque eu acho que o pastor é isso, eu acho que a igreja é isso, eu acho que minha mãe é isso, eu acho que meu pai... Não tem negócio de achar. Você tem que ter certeza que você está orando, que você está amando, que você está abraçando. Perdoe. Amém? Perdoe a falha do seu próximo. Não há ninguém perfeito. Há o perfeito Jesus que traz a perfeição no coração todos os dias do homem, para que ele busque essa linhagem de perfeição do decorrer da sua vida. Que possa buscar a direção de Deus através da palavra, né? Então Jesus nasceu, foi perseguido já no seu nascimento, até a sua morte, injustamente, porque ele não tinha nada a dever a ninguém. Ele não precisava disso, mas por amor ele veio, por amor ele foi, e por amor ele está à direita do Pai, por mim e por você. Então, você perdoar não é sacrificante tanto assim. Você amar não é tão difícil. Você voltar aos princípios
da vontade de Deus, para que você se cumpra, se realize na sua vida o projeto de Deus, o desejo de Deus. Não é tão difícil você perdoar seu esposo, não, sua esposa, seu irmão. Pastor, mas ele não vai mudar. Não interessa, está na mão de Deus. Faça a sua parte. A salvação é individual, ore por ele. Perdoe, deixa na mão do Senhor. Se é filho, corrija. Né? Se é o esposo e a esposa, converse. Se é irmão, corrige e converse. Se é pai, sente e converse. Se teve o erro. Se é pastor, se você é pastor, chama o seu obreiro e converse. Bota ele lá na sala pastoral e conversa com ele. Para ele entender que você quer o bem e a salvação dele. Se é membro, chame e converse. Né? Se é um irmão dentro da igreja, chame e converse. Porque você não pode negociar sua salvação com cara feia, com obra de Satanás na sua vida e na vida dele, não. Amém? Porque a sociedade hoje, o negócio é matar, o negócio é ir com as próprias mãos, o negócio é fazer isso, é fazer aquilo, e Deus fica de lado só olhando. Não, Deus não quer assim. Deus quer que as pessoas entendam que existe a palavra de Deus para o aprendizado, a Bíblia Sagrada. E se a gente não aprende a amar o nosso irmão, como é que eu vou aprender a amar a Deus? E se eu não amo o meu irmão, não estou amando a Deus, porque é o projeto de Deus. Se eu tenho raiva do meu pastor, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, eu não estou fazendo a obra de Deus. Eu estou sendo enganado por mim mesmo. Porque o projeto de Deus é fazer a vontade dele através do amor. O amor, ele é uma questão de decisão. Eu preciso decidir amar. Por que eu preciso decidir amar? Porque as pessoas talvez não me amem. Talvez não gostem de mim. Mas não interessa, eu amo elas e acabou. Eu oro por elas. Não quero ficar perto de você, que eu não gosto de você. Não tem problema, mas eu vou orar por você. Deus te abençoe. Deus te dê força. Que Deus te ilumine seus caminhos, seus pensamentos. Tire desse coração duro, tire desse coração maquiavélico, né? Para que você saia dessa situação na vida que você vive. Para que você busque uma vida plena. Uma vida de paz, de prosperidade, de salvação, né? Para com isso, irmão. Olha a vida que tu está levando. Olha a vida que tu vive. É por isso que o coração duro, o coração que não é quebrantado, o coração que não é convertido em Deus. As trevas prevalecem mais do que Deus. Então você tem que falar isso para as pessoas que às vezes querem confrontar você. Isso é o quê? É raiva? É ira? Não. Isso é um ensinamento. Isso é uma preocupação. Isso é um amor para com o outro. Ele vai querer ouvir? Não. Mas você precisa falar. Amém? Porque a verdade, ela dói. Mas ela transforma. Amém? Então, irmãos, eu agradeço os irmãos. Vocês sabem que eu estou mais umas pregações mais dinâmicas, trazendo não uma linhagem só numa só versículo e trazendo um esboço só em cima de uma coisa, porque o Espírito Santo está fazendo isso comigo nas lives. Amém? Eu oro a Deus para trazer um tema, um versículo e espanar sobre aquilo. Deus não. Deus quer que eu fale de vários tópicos da Bíblia. Eu sei que muita gente às vezes gosta que expane só um versículo e profunde nele, mas eu não posso fazer o que as pessoas gostam. Eu tenho que fazer o que o Espírito Santo me manda. A palavra de Deus, ela é para que ela é ouvida, ela é lançada para aqueles porque a gente precisa, não que a gente quer ouvir, né? Às vezes a gente programa na nossa mente, eu quero o culto assim, desse jeito, e chega lá totalmente diferente, porque quem rege o culto é o Espírito Santo. Quem rege aqui o pastor falando é Deus, não é a minha própria vontade. Agora, dentro da necessidade do rebanho, da igreja, Deus usa aqui para falar, né? A palavra vem conforme nós precisamos. Nós precisamos de que agora? Nesse tempo de confraternização, de amor, de alegria, de paz, de equilíbrio, de foco, né? Foco em Deus, buscar a salvação e saber que Jesus é o dono da festa de tudo e Ele veio para salvar e para restituir. Amém? Eu agradeço aos irmãos, desculpa aí por o horário que passou um pouco, foi muito avançado o horário aqui hoje, mas tá dando uma hora de palavra, né? Eu creio que o Espírito Santo trouxe aos irmãos um entendimento e busque, amém, irmãos? Em 2021, quantas pessoas estão chorando no cemitério, estão chorando nos seus apartamentos, estão chorando nas suas igrejas, porque não perdoou o pastor que morreu, porque não perdoou o irmão que morreu, porque não perdoou a mãe que morreu, porque não abraçou o primo, porque não abraçou o tio, porque não abraçou o fulano, porque não mandou uma mensagem que estava com raiva, e hoje não tem mais essa oportunidade, porque eles já se foram, né? Está aí a pandemia, está aí um avião caindo por dia com 700 pessoas mortas, né?
Todos os dias o jornal fala, morreu 700 de ontem para cá, em 24 horas. Todo dia um avião cai com 700 pessoas no mundo, né? Em cada país praticamente. Em vários países do mundo estão morrendo pessoas, né? E Deus está te guardando. Então aproveite. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não deixe para abraçar amanhã o que você tem que fazer hoje. Perdoe hoje. Nem que seja o seu coração sem falar para o irmão, mas Deus sabe as suas intenções do coração. Tudo isso, irmãos, é para a sua prosperidade, para a sua paz. Você botar a cabeça no travesseiro e saber que o Espírito Santo está ali, né, te guardando, os anjos de Deus, porque amanhã você vai trabalhar, vai ter uma vida feliz, vai ter um dia agitado, até atribulado, mas você sabe que você está com a sua vida em Deus, o seu coração está em Deus, na vontade do Senhor. Pisar no seu pé, não tem problema, a gente passa um remédio, vai curar, né? Te apunhalar, não tem problema, Deus arranca o punhal, né? O pior foi com Jesus, que morreu, nasceu e morreu por mim, por você, sem dever nada na situação que foi. Então, Deus não está te cobrando tanta coisa, não cobra tanta coisa nossa para a gente ser salvo, né? A graça nos basta, a sua graça, a sua misericórdia é infinita, e Deus está aqui falando isso para nós hoje. Amém? Que Deus abençoe, um grande abraço a todos, né? Que Deus abençoe essa virada de ano para os irmãos, né? Que Deus abençoe os seus projetos em 2021, que Deus dê força que você venha sonhar os sonhos de Deus na sua vida, que Deus dê paz no seu coração, tranquilidade de você agir na adversidade, né? Que você não tenha o desejo de lutar contra seu irmão, mas que você lute contra as coisas do inimigo da nossa alma, para que seu irmão seja liberto, você e eu sejamos libertos de alguma coisa, se houver, que possamos verdadeiramente estar na vontade do Senhor para o grande arrebatamento que está próximo. Jesus está chegando. Vamos se entranhar com a ninhada de Satanás, não vamos se entranhar com maus pensamentos, porque isso é o desejo do inimigo, para a gente se perder no caminho. O caminho que é estreito e a porta também. Mas assim Deus tem uma larga eternidade para aqueles que perseverar até o fim. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela sua participação, aos irmãos. Amém? Todos os irmãos estão participando aí na live, e aqueles que estão no Brasil afora, eu agradeço. Quero fazer uma oração por você que quer aceitar Jesus ou que quer reconciliar, que você possa abraçar aqueles que você está chateado, que você possa perdoar. Pastor, como é que eu vou perdoar se me magoaram? Que a pessoa que me magoou que tem que me perdoar. Não, perdoe assim mesmo. Amém? Mesmo que você não fez nada, né? Vai lá e peça perdão, irmão. Se você fez alguma coisa com você que você não gostou, me perdoe. Amém? Peça perdão, porque Deus quer que a gente se arrependa dos nossos pecados, né? Se arrepender é limpar os caminhos da salvação. Amém? Então, Pai querido, diante do Senhor, nesta hora eu apresento a família Liadap, a Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, que o Senhor venha abençoar os obreiros, os membros, as crianças, trazer, Senhor amado, as providências onde for necessário, que haja libertação nessas famílias, nesses lares, na nossa igreja, que haja arrependimento, que haja perdão, que haja o Teu poder e o Teu amor, ágape, no coração de cada um. Toma nas Tuas mãos o nosso Brasil, as nossas famílias brasileiras. Pai querido, que o Senhor venha guardar desta pandemia, aqueles que estão tristes, chorando, Pai querido, a ida dos seus entes queridos, que o Espírito Santo de Deus venha consolá-lo. Te peço, Pai, por esta vida, que nesta noite possa reconciliar com o Senhor e está, Deus, poder reescrevendo novamente pelas Tuas mãos o seu nome no livro da vida. Mas que o Senhor venha perdoar seus pecados, que o Senhor possa, Deus, poder guardar ele, proteger, e ele possa se arrepender verdadeiramente das suas falhas, para que o Senhor possa reescrever o seu nome no livro da vida. E nesta hora, Pai, toma esta aliança que está sendo renovada agora, no coração da vossa igreja, dos teus filhos. E aquele que não é servo ainda, que não foi justificado pelo sangue do Cordeiro, que nesta hora, Pai, essa pessoa venha botar a mão em seu coração e aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, que eles possam receber a provisão, a providência, Senhor amado, do Espírito Santo agora nos seus corações, e seja alcançado pela Tua misericórdia, e assim eles possam se arrepender dos seus pecados, que o Senhor possa, Senhor amado, lavar pelo sangue do Cordeiro sua alma, seu espírito e seu corpo, e a partir desse momento o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida, e assim eles possam receber a salvação em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e persevere nessa força. Estaremos
Na terça-feira, às 15 horas, na igreja, no QNN2, Conjunto B, Lote 45, Ceilândia Sul. Nas terça-feira, da oração. E na quarta-feira, às 19h30, amém? Estaremos lá também. E dia 3 estaremos voltando nos cultos nos domingos, amém? E as lives no domingo vai parar e vai voltar em elaboração em poucos minutos, se não elaborar as lives, provavelmente nas quinta-feiras, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e assim você possa perseverar nessa fé, neste amor e viver uma vida plena com Jesus Cristo que nasceu, e morreu e assim ressuscitou e enviou o Espírito Santo para estar aqui conosco, Consolador, amém? E tenha fé que Deus é contigo e Ele vai honrar a sua vida se assim você verdadeiramente fizer a vontade de Deus, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam na sua fé, na sua união. Amém. Que Deus abençoe.